bíblica na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 5. Primeira carta de João, capítulo 5. Versículo 14. Diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que temos o que dele pedimos. Eu quero te convidar agora a uma outra leitura. Se você for habilidoso, você volta um pouco no Novo Testamento, lá no início das epístolas, você vai encontrar Romanos, Coríntios, Gálatas, aí você vai chegar na epístola aos Efésios, capítulo 5, versículo 15 em diante. Se você não conseguir achar rápido, não tem problema, vai estar aqui na tela. Sim. Efésios 5, 15 diz assim: tenham cuidado com a sua maneira de viver, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas sejam cheios com o Espírito, falando uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor de coração, sempre dando graças a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, se tem um presente que eu gostaria que todos recebessem hoje, é o presente de nunca mais duvidar da existência de Deus. Eu queria muito que o seu coração nunca mais tivesse espaço para essa dúvida: será que Deus existe mesmo? Será que tudo isso que eu ouço quando eu vou à igreja faz sentido? Será que é real esse Deus que sustenta toda essa fé desse povo? E você pode falar: pastor, dúvida de Deus para quem está aqui domingo de manhã chuvoso na igreja? Não, quem está aqui tem convicção absoluta de que Deus existe, de que Deus é real. Mas eu sei que não funciona bem assim. Eu cresci na igreja desde os meus 3 anos de idade que eu frequento a igreja, e por muito tempo tive muitas dúvidas sobre Deus existir ou não, sabe? Às vezes estava mais convicto, às vezes estava menos convicto, e isso me castigava, e isso abalava a minha fé, porque em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. É a primeira coisa. Ter convicção de que Ele existe, e que não só existe, mas que Ele é benfeitor, Ele é abençoador de todo aquele que o busca. Mas primeiro, ter convicção de que Ele existe. E eliminar a dúvida de Deus do coração não é uma tarefa que nós conseguimos sozinhos, porque nós temos uma limitação racional. Eu estudei muito argumentos pró-Deus, argumentos anti-Deus, li várias obras, li Richard Dawkins, por exemplo, aquele livro famoso Deus, um Delírio, não sei quem já ouviu falar, li outros ateístas notáveis, li muitos apologetas cristãos, e por fim eu percebi, pelo menos na minha lógica, que faz muito mais sentido acreditar que Deus existe, racionalmente falando. Faz muito mais sentido, é muito mais lógico acreditar que Deus existe do que Ele não existe. Mas isso não resolve todas as dúvidas, sabe?
Por exemplo, tem uma coisa que eu estudei que é legal, eu sempre gosto de compartilhar isso. Uma coisa que me ajudou muito nessa lógica de que Deus existe foi entender as teorias cosmogênicas da humanidade, né? Ou seja, a teoria de como tudo surgiu, né? Como surgiu o universo. É uma viagem, né? A gente está num planeta aqui rodando em volta de uma bola de fogo gigantesca que é o Sol, e tem outros planetas também aqui nesse sistema solar. E tem várias galáxias pelo mundo. E da onde veio tudo isso? Como começou tudo isso? E curiosamente, até meados do século XX, né? Ou seja, década de 40, 50, ainda prevalecia na academia uma teoria cosmogênica chamada universo estático. O que é essa teoria? Essa teoria diz que o universo ele sempre existiu como ele é. Ou seja, ele não foi criado. Ele não precisa de um criador. E de uma maneira muito simplista, lógico, eu não tenho nem condição de explicar na sua complexidade a teoria e nem tempo para isso, seria mais ou menos o seguinte: pense que eu dedico a minha vida a observar essa mesinha aqui. Eu observo ela por décadas e, como um bom cientista, eu observo e anoto a minha observação. Isso basicamente é ciência, né? É observar, experimentar e registrar. E eu vou registrando as minhas observações durante décadas. E eu noto que durante toda a minha vida não houve nenhuma alteração nessa mesinha. Em nada ela se alterou. E eu deixo os registros para a próxima geração. Então a próxima geração de cientistas pegam o meu material e vão observar essa mesinha durante uma geração inteira, e o próximo cientista também observa que durante a vida dele não houve nenhuma alteração, e a próxima geração também observa e chega à mesma conclusão, e durante gerações ninguém vendo nenhuma alteração nessa mesa, então eles chegam a uma conclusão que é bem lógica: se isso aqui não se altera, então ele é inalterável. Se ele é inalterável para frente, também é inalterável para trás. Entendem? Mais ou menos, né? Mas é mais ou menos isso. Se ele não altera para frente, também não altera para trás. E se não altera para trás, sempre foi assim. Sempre existiu. Então, era assim que se pensava o universo. Porque se observou, o universo é observado desde a antiguidade. Astrólogos existem desde a antiguidade. Lembre que Jesus ele foi localizado por astrólogos, né? Que observaram uma estrela no céu, e aquilo era um sinal do nascimento do rei Messias judeu, e foram atrás dele. Então existem astrólogos desde os tempos antigos. E aí você pensa comigo que eles tinham essa hipótese e durou milhares de anos, né? Na verdade ela foi fortalecida mais mesmo no século XX, mas ela é antiguíssima. E para você ter ideia, até Einstein, a princípio, acreditava nisso. Ou seja, outro dia, gente inteligentíssima pensava assim: o universo sempre existiu como ele é. Até que Edwin Hubble, né, aquele que é famoso, depois recebeu um telescópio que o homenageia, o telescópio Hubble, ele na década de 20, ele tem um instrumento especial de observação, um telescópio mais avançado, e ele observa uma alteração muito importante no universo. Ele observa que as galáxias, elas estão se afastando umas das outras, respeitando algumas constantes. Ou seja, não está tudo igual. Há uma expansão do universo. Isso é a lei de Hubble, né? O universo está em expansão. E agora, se está em expansão para todos os sentidos, isso é característico de algo que já teve unido. E que, através de um processo parecido com uma explosão, não é bem uma explosão, mas parecido com uma explosão, que é uma expansão, ele começou a andar em direções diversas, todas praticamente, e em constâncias de velocidade que variam um pouco no tempo, mas são constantes. Com isso, ele diz: cara, se está expandindo e houve uma concentração, eles começam então a tentar retroagir no tempo, hipoteticamente, e através também de observações de radiação que eles encontraram no universo, chegam à hipótese que nós temos hoje, que é o Big Bang.
O Big Bang ele surge a partir daí, de perceber que a expansão do universo e a radiação que eles encontraram, e outras coisas, detalhes também, eles apontam para um universo que já teve todo unido um dia. Então, de repente, do universo estático que sempre existiu, a melhor teoria cosmogênica agora é o universo invisível. Na verdade, o universo estava todo concentrado num ponto de densidade tão grande, tão concentrado, que a princípio diziam que era o tamanho de um ponto de um lápis, né? Mas retroagiram um pouco mais e perceberam que o universo já estava concentrado numa partícula subatômica praticamente, de tão pequeno que era. Então essa é a nossa principal tese cosmogênica. Sabe disso? É o que você estuda na escola. Você estuda na escola hoje que tudo que você vê e que você não vê no universo estava concentrado num ponto invisível. E de repente entrou em expansão. Gente, isso é praticamente Gênesis capítulo 1. É criação do nada. Criação ex nihilo. Lógico que o cientista não pode falar que é criação do nada, porque ele teria que entrar no mundo espiritual. Ele não pode falar, né? A ciência não pode compreender mundo espiritual, então ele para aqui. Tanto que eles não entendem tanto esse ponto inicial, que eles chamam de singularidade. É um ponto tão complexo, onde as leis da física não se aplicam. É um ponto espiritual, mas eles não podem falar isso. Isso é tão espiritual, que na época que essa teoria cosmogênica do Big Bang surge na academia, começa um burburinho, porque os ateus, que eram fortes na academia nessa época, ainda são de certa forma hoje, mas naquela época estavam muito em alta, eles dizem, cara, a gente não pode dar o braço e torcer para isso não, porque senão a gente caminhou uma caminhada longa para depois concordar com os teólogos, que tudo veio do nada. Gente, quando você pensa que tudo vem do nada, é praticamente impossível, logicamente, não pensar que alguém provoca a existência. Você entende? Porque no universo estático, praticamente, o universo é Deus. Mas quando o universo tem um ponto de início, a partir do invisível, absoluto, inexplicável, praticamente você admite, alguém provocou tudo. Algo misterioso, essa singularidade, né? Ela provoca tudo. Então assim, tem vários argumentos pró-existência de Deus. Esse aqui é um de muitos. Na minha opinião, é muito mais difícil crer na tese ateísta do que crer que Deus existe. Para mim é muito mais complicado, exige muita mais elaboração mental e é difícil. É muito mais lógico crer que Deus existe. Entretanto, isso não me satisfez. Eu estudei bastante isso. Estudei, pesquisei, li muitos livros e de vez em quando eu estava lá e vinha, e se Deus não existir? E se for tudo conversa fiada? Se eu estiver falando com o vento aqui, será que eu sou maluco? Estou aqui dobrando o meu joelho de madrugada, eu fazia isso. Ainda faço. Estou aqui falando com o teto. Será? Até que eu tive provas que tiraram do meu coração qualquer dúvida. E hoje eu tenho várias dúvidas existenciais, mas essa, graças a Deus, tem muitos anos que eu não tenho mais. O que eu tive? Experiências inconfundíveis com o Senhor. E hoje eu vou lhe dizer, é mais fácil eu duvidar que você existe do que Deus existe. É sério. Porque Deus é uma realidade muito presente na minha vida. E na verdade a nossa existência, ela é muito relativa. Nem muito a nossa existência não é. A gente é muito propaganda, a gente é muito marketing, a gente é muito falsidade, né? Muito em nós não existe de fato. Deus não. Deus é a existência absoluta. Paulo fala em Atenas, em Atos 17, né? Nele nós existimos. Ele que sustenta a existência. A própria ideia de algo existir provém dele. Por isso que pensar que Deus existe é até uma racionalização pobre acerca do que quem de fato Deus é. Porque Deus, quando se fala de existir, você pensa em algo que tem uma forma inicial, mas Deus, ele simplesmente é.
O próprio conceito de existência provém de algum lugar. Esse início de tudo, essa coisa que sustenta tudo, esse alguém é Deus. E a prova disso não são elaborações lógicas. É bom pensar, né? Mas ela vai ter um limite. Davi diz no Salmo 139, né? Senhor, ele pensando na onipotência, na onisciência de Deus, ele fala assim: Senhor, tal ciência é alta demais para mim e não posso atingir. Nossa fé não é irracional, não. Irracional é o nível animal. Nossa fé ela é supra-racional. Ela enche a nossa razão, mas chega um ponto que você não alcança mais e você confia naquele que alcança. E a prova se dá por experiência. Experiência misteriosa. Experiência que vai num lugar mais fundo do que a minha mente consegue ir. Experiência que vai em lugares mais fundos do que o próprio Freud pôde estudar, né? Em Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus ela vai na divisão da alma e do espírito. Ela vai em lugares misteriosos que a minha mente não alcança. E a Bíblia diz que Deus coloca em nós um espírito. Quem pode explicar o espírito? Quem pode entender completamente o Espírito? Mas podemos experimentar o Espírito. Por isso que Paulo fala em Efésios 3 que ele ora para que a gente conheça o amor que excede o conhecimento. Ou seja, você experimente um amor que a sua mente nunca vai compreender. É por isso que Paulo fala em Filipenses 4, 6 e 7, quando a gente estiver ansioso, é para a gente colocar tudo diante do Senhor em oração, porque uma paz que excede o entendimento guardará o teu coração. Ou seja, nem você vai entender como é que você está em paz. Como é que você está em paz assim? Rapaz, eu não sei, só sei que eu estou. É tipo Chicó, eu não sei, só sei que foi assim. Eu só sei que tem uma paz, tem uma alegria. Não tem explicação. É mistério. E é insondável, é inexplicável. Foge da minha razão, mas eu experimento. E Paulo diz que essa experiência deve ser presente em todos os cristãos. Paulo diz em Romanos 8,14 que todo crente, todo filho de Deus de verdade, ele é guiado pelo Espírito Santo. E no 16 ele fala que o Espírito Santo ele fica dando um testemunho em nosso coração. Não só da realidade de Deus, mas de uma verdade maravilhosa, que esse Deus que existe, pelo que foi feito por Jesus na cruz, ele não só existe, ele é nosso Pai. Ah, meu irmão, quando esse testemunho entra em seu coração, já foi. Quando você prova isso profundamente, já foi. Isso é maravilhoso. Aí você sabe que Deus existe, aí você começa a ir para o outro estágio, né? Hebreus 11:6, né? É necessário que quem se aproxima de Deus creia que Ele existe. Primeiro estágio. Você crê que Ele existe, vai para o segundo estágio. E que Ele é abençoador de todo o que o busca. Que Ele faz o bem a quem procura Ele. Aí você vive Salmo 34, versículo 8. Prove e veja, e prove e comprove que o Senhor é bom. Feliz é aquele que nele confia. Isso é maravilhoso. Isso é lindo demais. Mas, meus amados, nós lemos um texto aqui que diz que esse Deus maravilhoso, Ele quer se relacionar conosco através da oração. Eu falei sobre isso semana passada. Gente, se tem uma coisa que testifica da nossa fé, é a nossa vida de oração. Quem diz que confia em Deus, que crê em Deus e não ora, dá um testemunho de incredulidade e de autossuficiência. Como é que Deus é tão maravilhoso, tão acessível, segundo o Evangelho, está tão perto de mim, está dentro de mim, e eu não falo com Ele? E eu não peço direção a Ele, e eu não me relaciono com Ele em oração? Então, quando eu não oro, eu dou um atestado de incredulidade prática. Talvez uma fé teórica, uma curiosidade sobre Deus, uma superstição. Porque há quem lide com a fé como superstição. Você faz uma mandingazinha ali para te abençoar. Você vem no culto para te abençoar, para pegar uma energia boa para a semana. Mas não é sobre isso, é sobre uma relação com Deus vivo e presente. Quando a mulher samaritana falou: Senhor, qual é o lugar certo para ter conexão com Deus? É no templo em Jerusalém ou no monte em Samaria? O Senhor falou: nem no monte, nem no templo.
chegou o tempo que o Deus Espírito, o Deus que é Espírito e que habitará no coração do homem, Ele vai estar com o homem em qualquer lugar, estava dizendo. Ele vai estar junto do verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Então quem entende isso, ele ora, porque ele anda conectado com o Senhor. Ele anda em comunhão com o Senhor. Jesus, mesmo sendo Deus em essência, mas sendo homem, ele abrindo mão dos atributos divinos para viver plenamente a sua humanidade, ele era um homem de oração. Porque sendo homem, para viver plenamente, ele tinha que viver conectado com Deus. Ele se dedicava à oração. E chega um ponto, gente, que a gente está tão dedicado ao Senhor, que nós vivemos o que está aqui em 1 João 5,14. João diz que tudo que a gente pedir a Deus segundo a vontade dele, Ele faz. E João fala com convicção: nós temos recebido tudo que pedimos dele, ou seja, nós estamos experimentando essa dimensão de tudo que a gente ora, a gente está recebendo, porque estamos orando tudo de acordo com a vontade de Deus. E eu oro para que todos nós cheguemos nesse lugar. Cada oração nossa gere um mover tremendo, porque estamos alinhados com o Senhor. Agora, temos que orar segundo a vontade de Deus. Agora, a pergunta: pastor, por que Deus quer que ore segundo a vontade dele? Ele é soberano. Ele precisa que eu ore segundo a vontade dele, para ele fazer a própria vontade dele? Por que ele espera que eu me alinhe com ele para então fazer? Porque ele é bom. Porque se ele faz a vontade dele contra você, ele passa por cima de você e te machuca muitas vezes. Imagina que meu filho, não é o caso, mas imagina que meu filho, ele não queira tomar... pronto, eu vou dar uma que ele realmente tem resistência: escovar o dente. De vez em quando ele tem uma resistênciazinha a escovar, mas ele precisa escovar o dente todos os dias. E a minha vontade é escovar o dente dele. Só que se eu escovo o dente dele contra a vontade dele, é invasivo, posso machucá-lo, né, gente? Imagina, você escova, tava a boca, puxa aqui, segura aqui, mãe. Meu irmão, eu lembro que ele praticamente dava um golpe de judô nos filhos dele lá. Botava uma perna em cima do braço assim. Calma, Daniel, calma. Nada de escovar esse menino. Então, quando quem tem poder age contra a vontade do mais fraco, ele tende a machucá-lo. Por isso que o que Deus quer para a gente é conversão. Gente, o que é conversão? É nos virar para a vontade de Deus. Lembra de Saulo, lembra da conversão de Saulo, né? O apóstolo Paulo, a caminho de Damasco, Atos 9. Ele está indo numa direção que é contrária à vontade de Deus. O Senhor aparece para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E algumas versões falam assim, ó, que o Senhor fala para ele assim, ó: duro é para você enfrentar o meu aguilhão. Aguilhão é um instrumento pontiagudo que se coloca no peito de um boi, se ele estiver resistindo. E se o boi estiver indo contra a vontade do seu proprietário e enfrentar o aguilhão, ele se machuca. E o Senhor está falando: Saulo, converte, muda de direção, porque se você vier para cá, eu vou ter que te resistir, por amor a você mesmo, e vai ser duro para você. Toque em alguém e diga assim, ó: duro aí contra a vontade de Deus. Duro aí contra a vontade de Deus. Por isso que o filho maduro, ele ora como Jesus orou no Getsêmani: Pai, eu quero isso, mas eu não quero a minha vontade, seja feita a tua, porque eu confio mais na tua vontade do que na minha mesma. Porque eu sei que a minha vontade como homem tem uma limitação. Jesus, que não tinha pecado, ele entende que só por ser homem tinha uma limitação na vontade dele, só por ser homem. Agora imagine nós que temos pecado. É para a gente orar todos os dias: Senhor, não faça. Quer te pedir uma coisa: ok, meu filho, faz minha vontade não. Faz não. Faz a tua, porque a tua é melhor do que a minha. A tua vontade é boa, é agradável e é perfeita. Ah, pastor, a gente quando ouve isso aqui fica: ah, pastor, não, minha vontade, eu gosto tanto dela. Mas você gosta hoje. Quando Deus trabalhar e revelar a dele, você vai gostar da dele.
Você vai falar, por que eu não pensei nisso antes? Por isso que a vontade do Senhor é trabalhar no nosso coração, para a gente querer cada vez mais a vontade dEle. Romanos 12:2, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para poder experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Jesus já sabia disso, ó. Estou com uma vontade aqui, mas eu sei que o melhor para mim é a do Pai. Pai, se a minha vontade for a tua, agora faz, mas se não for, faz a tua. Quem tem coragem de orar assim ao Senhor? Isso é oração madura, oração sábia. E aí o Senhor está dizendo, Saulo, se você ficar vindo para cá, você vai se machucar, então converte. Converter é o quê? É você se virar e ir agora a favor do rio de Deus. Em vez de ser resistido por Deus e se machucar, você agora se vira para o rio de Deus. Daí João falar que se a gente orar segundo a vontade dele, ele ouve e faz. Por quê? Porque a gente está alinhado. E muitas vezes Deus segura a coisa para não nos machucar. É tipo eu com Judá. Rapaz, eu vou deixar para escovar daqui a pouco então. Eu vou deixar de te fazer o bem agora. Eu vou adiar o bem na sua vida só porque você ainda não entendeu e não concordou. E Deus muitas vezes adia coisas em nossas vidas e não responde a nossa oração. Porque a gente está desalinhado e se Ele forçar a vontade dEle, vai te machucar. E num lugar profundo, eu não quero apenas que Judá diga, papai, vá, escove. Eu quero que ele queira escovar o dente. Quero que ele vibre com escovar o dente. Quero que ele entenda a importância de escovar o dente. Amém, gente? Então, eu preciso entender a vontade de Deus. E ir a Deus. Quando eu vou a Deus, alinhado com a vontade dEle, eu revelo confiança, submissão, e aí as coisas começam a acontecer. Tiago 4 é um texto muito legal, porque no versículo 2, olha que texto forte, ele fala assim, ó. Vocês buscam, lutam, invejam, disputam, guerreiam, mas não conseguem nada. Aí ele fala assim, ó. Não tem nada, no 3, vocês não têm nada porque não pedem. Olha que coisa forte. Ao invés de virem para mim, vocês ficam guerreando carnalmente, e por isso nunca conseguem de fato o que satisfaz. Nunca recebem, nunca vivem de fato o que poderiam viver, porque vocês vão na carne, vocês não vêm para mim, vocês não pedem. Então o primeiro problema é não pedir. O primeiro problema é não ter vida de oração. Mas ele avança. E quando pedem, não recebem. Porque pedem mal. Para a primeira parte de pedir algo do céu para a terra, não é o pão que faz a nossa barriga estar cheia e nos sacia e mata a nossa carência. Não é a nossa carência. A primeira parte é: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, a pessoa, ela, antes de pedir pão, ela está num lugar onde ela quer, antes do pão, imagina, antes do pão, ela quer a vontade de Deus. Ela vai orar e fala assim: Senhor, o que é que o Senhor preparou hoje aí? Estou na expectativa. Mas meu filho, você não estava querendo uma coisa? Não, deixa para depois. Primeiro, o que é que o Senhor preparou? Qual é a tua vontade? O que está no teu coração? Não, me conta o seu. Não, primeiro eu quero saber o teu. Esse é o lugar para onde o Senhor quer nos levar. Daí ele ensinar, nesse mesmo texto de Mateus capítulo 6, Sermão do Monte, no versículo 33, ele fala assim, ó: busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e tudo que você necessitar vai ser acrescentado. Gente, e isso não é cronologia, acordei de manhã e eu pedi o reino de Deus, em primeiro lugar, agora eu posso livre para pedir o que eu quiser. Não é isso. É pensar mais nisso. Você fala: rapaz, qual a vontade do Senhor? O que é que Deus quer para mim? O que é que Deus quer? Porque é assim que eu vou aproveitar a minha vida. Agora vamos um pouquinho para o texto de Efésios 5, que a gente leu, versículo 15. Paulo fala assim: gente, não vivam como tolos, vivam como sábios, aproveitando ao máximo cada momento. Diga ao seu irmão: Simão, aproveita ao máximo. Aproveita ao máximo cada momento da vida. Aproveitando. O que é um sábio? Um sábio é aquele que aproveita ao máximo cada momento. Mas ele continua. Ele diz: discernindo a vontade de Deus.
Aproveitar o máximo a cada momento não é fazer tudo o que eu quero em cada momento, é entender o que Deus quer em cada momento. Isso é profundo. Vivam como sábios, não como tolos, aproveitando o máximo cada momento. Como? Discernir. Ele vai procurando discernir, procurando saber qual é a vontade de Deus. Salomão diz em Provérbios 3:5: não te estribes em teu próprio conhecimento, em tua inteligência, não. Mas confie no Senhor de todo o teu coração. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Em tudo que você fizer, tente discernir qual é a vontade de Deus, onde Deus está ali, para onde Ele está apontando, o que a palavra dEle diz. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e aí a bênção acontece, e Ele endireitará os teus caminhos. Então aproveitar ao máximo a vida é discernir a vontade de Deus em cada momento, porque um momento, como a gente gosta de falar, né? Não existe na Bíblia essa expressão, mas a gente fala na igreja, né? Um momento no centro da vontade de Deus vale mais do que uma vida inteira fora da vontade de Deus. No Salmo 84, versículo 10, o salmista fala assim, ó: vale mais um dia nos teus átrios. E átrio aqui é um símbolo de estar aliançado, conectado, alinhado com o Senhor. Vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer lugar do mundo. 1000 é quase 3 anos. Vale mais um. A vida é mais bem aproveitada se eu viver apenas um dia alinhadinho com o Senhor, do que quase 3 anos em qualquer lugar do mundo, por melhor que ele seja. Então, a minha vida experimenta uma graça maravilhosa. Só que aí nós temos um problema, que é o seguinte: pastor, ele fala da gente querer a vontade de Deus, né? Querer de coração. Porque não adianta eu fingir, né? Senhor, Senhor, faz a tua vontade aí. Mas no fundo eu não quero a vontade de Deus. Não, isso não funciona, né? Salmo 145, 18 fala assim: perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam, de todo aquele que o invoca de verdade. Jeremias 29, 13 fala: buscar-me-eis, mas só me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E é legal esse texto porque o Senhor fala assim, ó, antes ele fala assim: olha, eu bem sei os planos que eu tenho para vocês. Eu tenho planos para o meu povo. Nós servimos a um Deus que não joga dado, é um Deus que tem projeto para a nossa vida, tem plano, Ele cuida. Eu bem sei, você não sabe, mas eu sei o plano que eu tenho para vocês. Mas como eu vou viver ele? Ele fala, e é planos bons, ele diz, não maus. E como eu vou viver? Ele fala: mas venham a mim e me busquem de todo o vosso coração, para que possam se alinhar, porque eu não quero fazer isso passando por cima de você, eu quero fazer isso com você alinhado comigo, amém, gente? Vocês conseguem compreender? Mas como chegar nesse lugar onde o meu coração quer o que Deus quer? Jesus ensina isso. Em João capítulo 15, o Senhor está falando na metáfora da videira e dos ramos. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos ligados à videira. Ele fala no versículo 7: se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem, quiserem, vontade, e vos será feito. Ou seja, eu chego num lugar onde eu estou tão alinhado com Deus, que tudo que eu quero desejo, não é só que eu peço, é o que eu quero. Tudo que vocês quiserem vos será feito. E ele diz como é que é: se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Então já sei, pastor, é decorar versículo bíblico. Não, isso vai ser bom para você. Mas não é só sobre isso. Ter a palavra encarnada em você não é apenas decorar versículo bíblico. Conheço gente que está cheio de versículo bíblico na cabeça, mas o coração está totalmente desalinhado de Deus. A gente vê isso no fruto que Ele dá. Não é só sobre isso. Observe que Ele vai além. E é maravilhoso, gente. Meditar na palavra é essencial. Já citei aqui Hebreus 4:12. A palavra de Deus não é apenas um texto, ela é viva e eficaz e penetra em lugares profundos da nossa alma. Entretanto, o Senhor fala, não é só sobre a minha palavra, tá memorizada aí. Ele fala: se você estiver em mim. Gente, o que na ilustração da videira, um galho, um ramo que está conectado à videira, recebe da videira uma seiva. Concorda comigo?
uma seiva, uma essência que vem da videira e chega no ramo. O Senhor está dizendo que você, para ter um coração alinhado com dele, de tal forma que o que você pedir, o que você quiser e você pedir, vai ser o que Deus vai fazer mesmo, porque vocês são alinhados. Você tem que estar recebendo essa seiva que está em Cristo. E qual é a seiva que flui de Cristo para nós? É o Espírito Santo que Ele nos deu. É o Espírito que nos liga a Ele. É o Espírito que gera a essência dele em nós. Então, na verdade, o que vai acontecer com o homem que está alinhado com Jesus é que ele está fluindo no Espírito. O Espírito que é de Cristo está enchendo o coração dele. E aí eu volto para Efésios capítulo 5. Paulo fala assim: mas pastor, como é que eu vou estar cheio do Espírito? Mas antes disso, um parêntese. Olha que legal. Quando a gente vai a Romanos 8, versículo 26, Paulo fala assim, ó: o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Ele destaca uma fraqueza ali, porque nós não sabemos orar como convém. Ou seja, se eu preciso saber como orar, ou orar alinhado com Deus, mas eu não consigo orar como convém, quem vai fazer eu orar como convém? Quem vai me guiar em oração? Quem vai quebrantar meu coração? Quem vai me alinhar com o Senhor? Paulo fala: o Espírito Santo. Ele te ajuda na oração, Paulo fala. Ele te ajuda a orar, ele te ajuda a alinhar o seu coração ao de Deus. Paulo fala em 1 Coríntios 2,10 que o Espírito Santo, ele sonda as coisas no coração do Pai. E ele revela o nosso coração. Então ele vai fazendo esse intercâmbio, aleluia. Então, para eu orar alinhado com Deus, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. Agora, a pergunta para a gente encerrar é: como está cheio do Espírito Santo? Porque essa é a chave de tudo agora. Como me encher do Espírito Santo? Aí eu volto para Efésios capítulo 5. Paulo vai falar sobre isso. Ele fala: olha, aproveitem a vida ao máximo, não sejam tolos, sejam sábios, buscando discernir a vontade de Deus. Aí ele vai dizer como discernir a vontade de Deus. Ele continua, ele fala: olha, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ou seja, aproveitar a vida ao máximo é discernir a vontade de Deus. E discernir a vontade de Deus é ser cheio do Espírito, Paulo está falando. Que é diferente de ser cheio de vinho. E por que ele faz esse paralelo e esse contraste com o vinho? Porque o vinho é um alterador de consciência. E o vinho é algo que permite que venha para fora o que está dentro de nós. Eu tenho um amigo que quando bebe, é um grupo pequeno que a gente tem de colegas da escola antiga. Quando ele bebe, mas manda áudio: eu amo vocês. E eu acho, não ele beber tanto, não acho legal, mas ele mandar o áudio eu amo, eu acho legal, porque está mostrando que com a defesa baixa, o que está dentro dele é um carinho por nós, um amor por nós. Isso é legal. Tem gente que quando bebe fica violento, porque há uma violência ali dentro dele. Tem gente que quando bebe fica triste, porque há uma tristeza ali dentro dele. Então ele vai baixar um pouco a sua defesa para você trazer para fora o que está dentro de você. Por isso que o vinho, o álcool, na verdade, ele pode ser um instrumento interessante de terapia, de relaxamento. Lá em Provérbios 31, a mãe de Lemuel, né, diz a ele, né: dê vinho um amargurado de espírito. É um instrumento. Só que Paulo fala: rapaz, se você, para viver bem a vida, ficar apelando sempre ao vinho, você vai viver uma embriaguez de vinho. E Paulo fala: vai ter um problema, porque ele vai levar você a uma devassidão, uma libertinagem, a um vício, né? Ele vai ser tóxico para o seu corpo, ele vai te trazer prejuízos. Então não dá para depender de vinho, como não dá para depender de droga alguma. Então ele fala assim: nós temos um outro lugar. Um outro lugar. Se você quer perder um pouco do autocontrole para ser dominado por alguma coisa, não é pelo álcool. Você vai perder um pouco do seu autocontrole para uma pessoa maravilhosa. Você vai se entregar ao Espírito Santo. Porque ser cheio do Espírito Santo é, na verdade, uma entrega de consciência ao Espírito Santo. É uma entrega de controle ao Espírito Santo. Porque não é uma questão de ficar recebendo algo que está fora de você. Não, quem é filho de Deus já tem o Espírito Santo, ok, gente? Romanos 8,14, Romanos 8,16. Quem é filho de Deus já tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não é filho de Deus. Mas mesmo tendo o Espírito Santo, nós temos que continuamente ir sendo cheios do Espírito Santo. Observe que em Atos capítulo 2, a igreja recebe o Espírito Santo.
Mas em Atos 4, as mesmas pessoas oram, e o texto fala, e foram cheios do Espírito Santo. Porque é um processo contínuo de estar cheio. Para você compreender isso, eu vou dar um exemplo que é didático, mas por favor, compreenda o abismo que há entre as experiências. Mas é didático, para a gente compreender. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar em alguns momentos pessoas possessas por demônios. E acaba sendo didático para a gente, porque o demônio também é um espírito. E observe que o demônio não está o tempo todo possuindo a pessoa. Ele está ali fazendo um ninho. Daí vem a expressão endemoninhado. Não é niado, é ninhado. A pessoa é um ninho de demônio. O demônio mora nela. Mas nem sempre está possuindo ela. Concorda comigo? Mas em alguns momentos, em alguma provocação, o demônio possui. Isso aparece em Marcos capítulo 9, né? O pai do menino fala assim: meu filho, ele tem um demônio que quando possui ele, joga ele no fogo ou joga na água. Um demônio bipolar, ou fogo ou água. Né? De extremos. Mas naquele momento não estava possuindo o menino estava ali no fogo e na água. Mas quando Jesus se aproxima, o Espírito toma o menino, possui o menino. Você entende? Então é assim que funciona um Espírito dentro de nós. Ele está lá, mas ele pode estar tomando mais ou menos a sua consciência. O Espírito Santo, se você é filho de Deus, ele habita em você. Agora ele pode estar num nível de influência maior ou menor em você. Você entende? Agora, lógico, que ele não age como o demônio age. O demônio, ele age escravizando, maltratando. O Espírito não, ele age te dando força e graça. E com gentileza maravilhosa, né? Entende, gente? Mas é isso. Então, ser cheio do Espírito, nesse contexto de Efésios, que são crentes. Paulo escreve na crente, sejam cheios do Espírito. Não é buscar algo de fora para dentro, mas é deixar algo que está dentro de você vir para fora. Jesus disse em João capítulo 4, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura. Não, João 4 ele fala: se você beber da água que eu lhe der, rios de águas vivas fluirão do seu interior. No 7 ele fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas, né? Não, para confundir tudo. Em João 4 ele fala que se você beber da água que eu lhe der, você não terá mais sede, né? Mas em você terá uma fonte de água, né? Para a vida eterna. E no 7 ele fala: quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Algo que está dentro de você que começa a fluir, começa a transbordar. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Está dentro de você e ele vai transbordar. E se ele tomar a minha consciência, quando eu for orar, eu não oro mais Diogo bobão. Eu oro como um homem cheio do Espírito Santo. Então eu oro segundo a vontade de Deus. E se eu oro segundo a vontade de Deus, ele me ouve, ele faz. Então a gente tem que querer orar segundo o Espírito Santo. E mais uma vez eu volto num pontozinho aqui. Eu sei que quando a gente ouve isso, alguns que estão mais um pouco carnais, uma revelação um pouco ainda anterior, tá? Mas se ele quando me encher tirar o que eu tanto quero. Se ele quando me encher verá uns desejos, sabe, que tirem. Sabe por que você sente falta disso hoje? Porque você quer. Quando você não quiser, você não sente mais. Então, na verdade, a melhor coisa para nós é querer o que vamos receber, amém, gente? Você quer ficar querendo o que você não vai receber? Você é masoquista? Você quer ficar desejando o que você não vai ter, o que Deus não quer lhe dar? E se Deus não quer lhe dar, sabe quem quer lhe dar? O diabo. Você quer ficar desejando? Então, a melhor coisa para a gente é desejar o que Deus quer nos dar. Não tenha medo. Diga assim, irmão, Deus é bom. Se ele tirar do seu coração, vai ser uma bênção, meu irmão. Vai ser uma bênção. Todas as vezes que Deus tirou algo do meu coração, depois eu louvei, eu falei: Senhor, o Senhor estava certo. Que bom é não querer o que o Senhor não quer. Que bom é querer o que o Senhor quer. E você vai viver isso em nome de Jesus. Você vai agradecer a Deus por não fazer algumas coisas que você quer e por fazer a vontade maravilhosa dele na sua vida. Mas vamos lá, para a gente encerrar. Paulo disse: enchei-vos do Espírito. Discernir a vontade de Deus é se encher do Espírito. E Paulo vai mostrar como é a vida de quem está se enchendo do Espírito. Paulo diz que a vida de quem está se enchendo do Espírito, ela pode ser resumida a uma vida da seguinte forma: é uma pessoa que está louvando, salmodiando,
louvando de coração ao Senhor entre os irmãos e dando graças a Deus por todas as coisas. Então, quando eu estou louvando a Deus de coração, é naquele lugar ali que o Espírito Santo está me enchendo. Por quê? Porque, gente, o que é louvar? Louvar é elogiar. Quando você elogia algo, você pode estar elogiando na falsidade, ou você pode estar elogiando de coração, que é o que Paulo pede, louvar de coração. Para você louvar de coração, você realmente tem que ver algo bom em algo ou em alguém e se concentrar naquilo. De tal forma que você não resiste, tão encantado que você está, você começa a falar. Você começa a dar vazão na sua... Você se concentra em algo bom que você viu em alguém. Então Paulo está dizendo que alguém cheio do Espírito Santo é alguém que não só está focado em Deus, mas que está maravilhado com o Senhor. De tal forma que ele não consegue ficar sem falar bem de Deus. Ele começa a transbordar, ó, para fora dele, ó. Porque a boca transborda de verdade, o coração está. Ele começa a transbordar, ele é maravilhoso. Mas não como quem... não, pastor, então o segredo é colocar o louvor o dia todo. Não, o segredo é louvar o dia todo, é diferente. Você pode botar o louvor lá apenas como uma superstição, né? Bota aqui para o clima ficar bom. Não é só sobre isso. Talvez isso tenha algum valor, mas não é só sobre isso. É sobre louvar de coração. Para louvar de coração, eu estou refletindo no que eu estou cantando. Eu estou pensando, sabe? Eu estou, como a gente pensou agora na criação do universo, eu estou diante da natureza, eu estou ali dizendo, rapaz, criou os céus, eu penso nisso, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, eu penso nisso, tudo criou, tudo formou, aleluia, para o seu louvor, eu penso nisso, aleluia, eu penso, eu olho para o céu e eu penso, eu estou tão apaixonado por ele que tudo que eu vejo me lembra ele, porque paixão é assim, né? Quem se apaixona por alguém é assim, você está andando na rua, é ela, né? Não, meu filho, nada a ver com ela. Mas em tudo você vê ele. Porque eu brinco aqui e uso música que não é cristã, de propósito, para mostrar a você que quem ama o Senhor, ele consegue contemplar Deus em tudo. E o que não tem a ver com Deus, ele descarta. Época de São João agora, aí toca, né? Olha para o céu, meu amor, veja como ele está lindo. Sabe o que eu lembro? Gênesis 15. Abrão, fica tranquilo. Olha para o céu, Abrão, conta a sua descendência. Lembro na hora. Na hora. De Abrão olhando para o céu. Por quê? Porque a paixão da minha vida é Ele. Porque meus olhos estão nele. Porque eu amo Ele. Então a vida de quem está se enchendo do Espírito é a vida de que você está louvando em todo o tempo. Porque você está pensando nele. Mas sabe qual é o nosso problema? Sabe que a gente não se enche do Espírito Santo? Porque está pensando um monte de bobagem. Está se focando em um monte de besteira. E nunca, a gente teve tanto lixo na nossa mente como nos dias de hoje. Meu Deus, como as redes sociais estão nos prejudicando nesse sentido. Você abre o Instagram e fica rolando. Meu Deus. É tanta bobagem que rouba a sua atenção. Porque não tenha dúvida, gente, colocar o coração é dar atenção. A atenção é a coisa mais preciosa. O marketing entendeu isso. Que não é nada mais importante do que a sua atenção. Porque onde você bota os olhos, aquilo vai entrar em seu coração. Por isso que a nossa caminhada deve ser caminhada, como Hebreus 12:2 diz, com os olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Não tem como ser cheio do Espírito Santo sem estar olhando sempre para Jesus. Porque olhando para Ele, apaixonado por Ele, apaixonado pelo Evangelho, pela palavra de Deus, por quem Deus é, que eu vou começar a louvar de coração e não de mentira, sabe? Que eu vou exaltá-lo. Quando Paulo fala assim, cante hinos espirituais, o que significa isso?
a canção, o louvor é tão profundo que não vem mais só da sua mente, ele vem do seu espírito. É o próprio espírito gerando um louvor na sua boca. É o próprio espírito fazendo você bendizer, aleluia. E você vai exaltando a Ele com muita e vai assim, ó, e agradecendo ao Senhor, porque eu vou ouvindo a bondade dEle em tudo. E eu vou refletindo no que eu canto. E eu vou meditando, e eu vou elogiando, e eu vou louvando, e eu vou exaltando. E aquilo vai fazendo com que o Espírito vá tomando a minha consciência cada vez mais. Agora perceba que isso não é um processo solitário. Ele fala louvando entre vós, exaltando entre vós. Por quê? Porque na verdade quem se enche de algo, quem está transbordando de algo, ele vai compartilhar aquilo com quem ama. Não é verdade, gente? Então, se verdadeiramente eu estiver cheio do Espírito, Ele vai transbordar de mim para outras pessoas. Eu não vou aguentar. Gente, se você for num lugar que você gosta muito, achar que é muito bom, você fala para quem você ama. É ou não é, gente? Rapaz, eu fui naquele restaurante, você precisa ir lá. Se estiver muito conectado com a pessoa, você nem espera sair do restaurante, você manda foto, fulano, ó, para quê? Né? Você tem que vir aqui. Porque isso, meu Deus, você fala para a pessoa. E quem está muito apaixonado por Jesus, ele não aguenta. Ele aproveita um pouco, rapaz, eu tenho que te falar uma coisa, rapaz, eu estou andando com uma pessoa. E que pessoa é essa? Jesus, rapaz. Eu estou conversando com uma pessoa. Quem é, rapaz? Jesus, esse negócio, eu falei com ele hoje. Toque em alguém e diga assim, ó, Jesus está vivo. Eu falei com ele hoje. Falou mesmo? Isso é maravilhoso. Você começa a transbordar de um Jesus real, presente na sua vida. Você quer falar, você transborda, você louva, você elogia. E aí você está com uma vida cheia do Espírito. Ele toma a sua consciência. Ele toma o seu coração. E aí você, quando começa a pedir, você é tal qual o filho mais velho, que disse em João capítulo 11, Pai, obrigado por me ouvir. Na verdade, o Senhor sempre me ouve. Eu só falei isso para que os outros creiam que o Senhor me enviou. Mas na verdade, o Senhor sempre me ouve. E gente, Deus não quer ficar resistindo a você. Deus não quer essa vida que parece que é uma barreira entre você. Deus não quer isso. Deus quer que você sinta que Ele está sempre te ouvindo, respondendo. Ele quer que você veja as respostas da oração. Por isso, como eu preguei na semana passada, Daniel capítulo 10, Daniel está orando e 21 dias não tem resposta. Daniel aprofunda a oração e é uma prova de Deus para quebrantar ainda mais Daniel, para trazer Daniel ainda mais para um lugar, né, profundo com o Senhor. E quando o anjo Gabriel chega, ele faz questão de dizer, Daniel 10, 12, ele faz questão de falar, Daniel, você é muito amado, e desde o primeiro dia que você começou a orar, as suas palavras são ouvidas no céu. Para Daniel não ter dúvida de que Deus ouvia ele desde o início. E Deus quer que você não tenha dúvida, que você abriu a boca aqui, é a melhor coisa que você fez. Porque você está falando com seu Pai maravilhoso, que cuida de você, que te ama, que te responde. Mas para que essa convicção estabeleça, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo. Porque Ele quem fará o meu coração transbordar em oração segundo a vontade do Senhor. Amém? Vamos ficar em pé juntos em nome de Jesus? Vamos orar junto? Vamos louvar ao Senhor junto? Vamos bendizer ao Senhor junto? Por isso, gente, que no Pai Nosso, quando o Senhor ensina a orar, qual é a primeira coisa da oração que Ele ensina a gente a fazer? Primeira coisa é dizer Pai. É saber com quem você está falando, com o seu Pai. Mas logo você tem que falar o seguinte, ó. Pai Nosso que... outra coisa, a segunda palavra é nosso. Ou seja, fala de comunhão, não é só sobre mim. É sobre uma família, nosso, é no plural. Mas então ele diz, Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome.
Ou seja, antes de pedir qualquer coisa, para que eu possa pedir cheio do Espírito, a primeira coisa que eu faço é reconhecer quem Ele é. É olhar para Ele e falar: o Senhor está exaltado, o Senhor é santo. Aí quando eu começo a exaltar e a bendizer, eu começo a ser cheio do Espírito. Por isso que às vezes eu fico um pouco preocupado até com nossos repertórios de música, né? Não só que a gente canta no culto, mas você canta em casa. Que a gente canta muita coisa tipo assim: Senhor, eu quero ir, o Senhor faz isso na minha vida, assim, e não tem problema, há lugar para esse tipo de canção. Mas se você quer saber qual é a canção prioritária da sua vida, é a canção que você olha para Ele e reconhece quem Ele é. Porque essa é a canção que vai te encher do Espírito Santo. E cheio do Espírito, você pede segundo a vontade. Então, é preciso voltar os olhos para Ele. É preciso ter Ele na sua mente, ter Ele no seu coração. Isso nasce de uma vida de meditação prazerosa na palavra. Não, eu tenho que ler aqui a Bíblia para bater a meta. Não. Eu botei lá em casa, minha filha, uma meta para ela ler a Bíblia toda em 3 meses uma vez. Aí a bichinha tinha que ler acho que 14 capítulos por dia. Aí viu que chegava no 7º, ela estava assim, ó. Isso não adianta. Aí não está rolando. Aí eu reduzi um pouquinho, eu reduzi a meta, né? Ela está lendo, graças a Deus. Ela vem lendo a Bíblia, graças a Deus. Ela conhece a palavra de Deus. Mas ela vem, pergunta, questiona. Opa, está acontecendo. Está rolando. A semente está entrando. Ah, meu irmão, o diabo quer tirar você desse lugar. A carne quer tirar você desse lugar. O mundo quer tirar você desse lugar. E o Senhor está falando: olha para mim. Olhando para mim, você vai se apaixonar por mim cada vez mais. E apaixonado por mim, você vai me louvar. O que é louvar? Repito, é o reconhecer de quem eu sou. E quando você reconhece quem eu sou, você dá vazão para que o meu Espírito enche a sua vida. Aí você fica cheio do Espírito. Amém? Assim é a vida de quem é cheio do Espírito, né? Você reconhece a bondade de Deus em tudo. Você começa a ver Deus em tudo. E que assim seja a sua vida. Essa música ela é bonita. Ela fala sobre perceber a formosura de Deus. Mas como se Deus é invisível? Paulo diz em Romanos 1:20 que a criação revela os atributos do Criador. Você olha para mim e vê que Deus é legal. Você olha para o seu irmão e vê que Deus é maravilhoso. Você olha para os céus, para a terra, para o mar. Você olha para a palavra e vê o que Ele faz. Você, nossa, para fazer isso, sou alguém maravilhoso. Amém? Vamos cantar isso? Quão formoso és? Quão formoso és. Sua glória enche a terra, os oceanos, as florestas, as campinas, os animais. Sua glória enche a terra. Foi Ele quem fez. Sua glória enche os céus, as estrelas, os planetas. Sua glória enche minha vida, Senhor. Aleluia, Senhor maravilhoso é estar em Tua presença. Maravilhoso é poder Te adorar. Maravilhoso é tocar em Tuas vestes. Maravilhoso é Te contemplar, Senhor. Deixa eu falar uma coisa antes da gente orar. Nós recebemos o presente. Paulo fala: guarde o bom tesouro que há em vocês pelo Espírito Santo. Ter dentro de nós o Espírito Santo é um presente maravilhoso, gente. Respeito a religião de todo mundo.
Respeito quem busca outros espíritos. Não concordo. Eu respeito, mas não concordo. Porque eu penso que só há um espírito que deva encher o homem. O Espírito de Deus. Mas quem vai buscar outros espíritos, geralmente eles têm que fazer rituais para consagrar aquela pessoa, aquele espírito, né? Primeiro a pessoa não escolhe, é o espírito que escolhe a pessoa. Fazem rituais e derrama o sangue de um animal, isso, aquilo, um banho daquilo, um banho daquilo. Aí fica ali até o espírito entrar e às vezes ele possui aquela pessoa. E como é que nós, tão sujos, podemos ser cheios de um Espírito tão santo? Só podemos porque nós fomos lavados pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Você tem que entender essa bênção do Evangelho. Jesus na cruz, Ele derramou o sangue dele, o sangue do Cordeiro Santo. Ele te lava espiritualmente, para que nós sejamos morada do Espírito Santo. E uma vez morada do Espírito, somos transformados para a glória de Deus. E as nossas vontades são mexidas, são alinhadas com a de Deus. Então você tem que todos os dias agradecer ao Senhor pela bênção que é ter na sua vida o Espírito Santo. A bênção que você recebeu na cruz sem mérito. O mérito é dele, mas por acreditar nele você foi alcançado por isso. Você tem que louvar e agradecer todos os dias, para que esse Espírito ele vá tomando a sua mente. Todo mundo que toma um espaço é quem é elogiado, é quem é reconhecido, né? É quem é querido. Quem é querido vai ocupando espaço. E que o Santo Espírito perceba o quanto você ama Deus, na gratidão que transborda no seu coração e que vaza pela sua boca. Amém? Se é de coração, diga para Ele: maravilhoso, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso, de novo, maravilhoso. Maravilhoso é estar em tua presença. Que privilégio. Maravilhoso é poder te adorar. Oh Senhor, que privilégio, que bênção. Maravilhoso é tocar as tuas vestes. Oh Senhor, eu não mereço. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Faça um elogio sincero para o Senhor agora, faça. Deixa o hino espiritual vir à sua boca. Faça um elogio sincero, agradeça sinceramente. Se você não consegue agradecer por nada, nem elogiar nada, está faltando olhar mais para o Senhor, meu irmão. Está faltando olhar mais para o Senhor, minha irmã. Observe a secura, observe a falta de vazão. Louve ao Senhor. Ah, o Senhor é maravilhoso, meu Pai. O Senhor é bondoso demais, tão misericordioso, tão presente em nossas vidas. Quem somos nós para que o Senhor se importe conosco, Pai? Mas o Senhor se importa. O Senhor se importa. O Senhor se importa. Aleluia. Vontade de cantar aqui, mas Deus, Tu és soberano. Vamos cantar um pedacinho do Tu és soberano? Para a gente encerrar mesmo. Aleluia. Louve ao Senhor. Aqui não é só você ver uma palestra, não, para se conectar com Deus. Louve, o Senhor está aqui movendo.
Fale com Ele. A gente já vai encerrar, já, mas não tem. Isso aqui é o tesouro da vida, meu irmão. Se conecta com Ele, você vai sair daqui cheio do Espírito. Soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tem, como pode isso, Senhor? Tu te importas comigo também. Oh, maravilhoso! E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. é soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Olha que lindo. Mas apesar dessa glória que tem, aleluia, Tu te importas Comigo também. oh, aleluia. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Tu és maravilhoso, apesar desta glória que tem. Ele cuida. Tu te importas comigo também. Maravilhoso. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, maravilhoso, santo. Aleluia, maravilhoso, maravilhoso. Aleluia. Nós temos que vir aqui. Nós temos que vir aqui para olhar para Ele, para adorar a Ele. Não só pensando em nossos problemas. Gente, isso é coisa de menino imaturo. A gente tem que pensar nele. Amém? Vim para adorar-te. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. De novo eu vim para adorar-te, Vim para prostrar-me, vim para dizer que és Deus. aleluia! És totalmente amável, Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Você vai continuar no caminho, em casa, no almoço. Aí experimenta orar para você ver agora. Ora para você ver agora se os céus não vão abrir.
porque você vai orar como quem está cheio do Espírito Santo. Aleluia! Eu nunca saberei. Sabe por quê? Porque eu não vou pagar o preço. Eu não vou sofrer o castigo. Eu não vou sofrer o castigo. Isso é maravilhoso. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Para encerrar bem bonito, toda a igreja, eu vim. Vim para ti, o Senhor é o meu Deus, o meu Senhor. Tudo no Senhor é lindo, maravilhoso em tudo, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Pai, nos enche com teu Espírito, Senhor. Que a nossa boca transborde de louvor àquele que será o centro da nossa atenção. Que os nossos olhos não estejam focados, Pai, em gigante nenhum, em problema nenhum, mas como o de Davi que dizia: não, eu não olho para o problema, eu olho para o meu grande Deus, é nele que está o meu coração, é nele que está. Que os nossos olhos não se fixem nas tempestades da vida, mas como Pedro, quando andava sobre as águas, nós olhamos para Ele, e que Ele encha o nosso coração de louvor, de gratidão todos os dias. Aleluia! E eu sei, Senhor, que tudo que nós orarmos irá mover os céus, porque o Senhor moverá os céus. Ache em nós corações alinhados contigo, meu Pai. Aleluia! Corações alinhados contigo, aleluia, aleluia, aleluia. É assim, ó. Eu não quero mais parar de louvar isso. Quando você começa, ele te enche, você não quer mais parar. Mas eu tenho que parar por causa do horário. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo, nosso Senhor, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus seja contigo e com a tua casa, e que ela seja cheia do Espírito Santo. Vocês vão orar e Ele vai responder, em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana. Aleluia! Oh, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade. aleluia! Servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, e eu me constranja com a sua glória, e todo o seu amor, infinita humildade. Servo de todos os irmãos. Amém. Senhor, nos enche, Senhor. Nos enche com teu Espírito, Senhor. Do céu, Santo, Santo é o teu nome, teu reino, sua vontade. tua vontade. Faz a tua vontade, Senhor, em nossas